Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Conexão Pavimentos. Nesse espaço, vamos conversar e compartilhar conhecimentos da pavimentação na prática. Eu sou o engenheiro Monser e hoje, nessa primeira posição, eu quero falar sobre permeabilidade de pavimentos. Fazendo umas leituras aqui, resolvi falar de um assunto que é interessante para mim, que envolve o conceito da permeabilidade. Permeabilidade, que é a capacidade de um material tem de deixar, então, permitir o escoamento de algum líquido. No caso aqui, em pavimentação, nós estamos nos referindo basicamente à água. Tá? E eu comecei a querer conversar um pouco sobre esse assunto, olhando um trabalho de uma colega de mestrado, né, da Lilian Corpas Buceni de Oliveira. Fez um trabalho para a Universidade, para a PUC de Campinas, sobre permeabilidade e comatação em concretos permeáveis, com agregados reciclados. Eu gostei da palavra agregados, reciclados, por isso me traz algumas coisas de uma atividade importante que eu estou feito agora nas nossas obras, que é a fragmentação ressonante. Por isso que eu comecei a me interessar pelo trabalho dela, porque a gente pode conectar com mais duas questões que envolveriam. Então, rapidamente, falar sobre permeabilidade. Só deixa eu começar aqui, vamos estabelecer aqui, deixa eu fazer assim, que talvez depois eu consiga utilizar isso aqui mais adiante, como uma camada de subleito. Vamos estabelecer que esse seria uma camada de subleito de uma implantação, qualquer que seja, pode ser de uma rua urbana do município. Pavimentos permeáveis, só para começar, é um instituto ainda tecnológico pouco utilizado nas cidades, que deveria de ser empregado esse conceito de permeabilidade dos pavimentos com muito mais intensidade. Particularmente eu que sou fã de pavimentos intertravados de concreto, pelo desempenho que eles costumam ter dentro das cidades, pela facilidade de manutenção e possibilidade de reutilização em caso de instalação de redes, e também sempre considerando que ele permite mais permeabilidade, evidentemente que um pavimento, por exemplo, uma placa de concreto ou o CBUQ, porque eles são várias peças com muitas juntas, então eles permitem uma certa, digamos assim, muito mais uma capacidade de permeabilidade. E, gente, todo mundo conhece inundações nas suas cidades, eu tenho certeza que todo mundo em algum momento, e acredito que em qualquer lugar do Brasil, que a gente ouve falar em inundações nas cidades no Nordeste, às vezes com chuvas muito fortes e tudo. E então a permeabilidade envolveria uma questão que poderia ser muito só urbana, mas vamos lembrar uma coisa, todos nós que trafegamos em estradas, no caso eu que sou engenheiro rodoviário, nós conhecemos muito bem o problema quando se tem uma pequena trilha de roda, um pequeno afundamento na trilha de roda de uma rodovia e começa a chover. Se a gente está andando de carro, rapidamente a gente vai começar em alguns momentos a ter algumas dificuldades, ou seja, a aquaplanagem da aderência do pneu com o revestimento. E então até nas estradas, eu sempre reporto muito uma bacana experiência que eu tive com o CPA, que daí é a camada porosa de atrito, que é um produto executado com CBUQ, né? Sempre na faixa entre 18%, 20%, 22% no máximo de vazios na mistura, para que realmente permita o escoamento da água entre os poros, né? E o que eu achei bacana também nesse trabalho da Lilian foi um conceito já de imaginar a comatação, uma série de aspectos técnicos, né? Pedra cúbica, pedra mais lamelar, o que tudo gera na capacidade de vazão de um produto com características de permeabilidade. Tá? E são coisas interessantes, sabe, que a permeabilidade não é só uma questão de retenção ou de um escoamento ou de eliminação de uma água de superfície. Também, em função disso, esse material tem um aspecto que o pessoal da gestão ambiental vai gostar, porque é de retenção de finos, de óleos, de uma série de produtos químicos que, como veículos perdem muito óleo.
tá? Por exemplo, assim, o material que os discos de freio soltam, sempre tem um vazamentinho de alguma gota de óleo na suspensão, na caixa, veículos pesados, caminhões, então isso é com muito mais frequência, até porque eles têm muito mais volume de líquidos de lubrificação nos componentes mecânicos deles. Então, se tu olhar um trilho de roda de uma faixa exclusiva de ônibus, tu vai ver que o meio dela é totalmente marcado, pingado, com óleo que vaza das partes mecânicas do veículo. E com isso, então eu estava lendo esse trabalho e começando a me ater a uma série de condições que envolvem a permeabilidade. E por que também eu trouxe a fragmentação? É bacana esse conceito de permeabilidade. Tu pode tanto usar em pavimentos rígidos como em flexíveis. No caso do trabalho dela, foi em pavimento rígido e me ocorreu uma coisa interessante. Pavimentos permeáveis, então tu tem que estabelecer um nível de permeabilidade que seria a funcionalidade do pavimento. Digamos que tu faça um projeto que tu preveja que ele teria uma comatação plena dos vazios em 15 anos. Comatação, gente, quando tu tem um pavimento permeável, normalmente tu tem um material com pouco material fino, ou seja, com um índice de vazios muito alto, né? Então, praticamente, a água que cair aqui, ela vai vir aqui, vem aqui, vem aqui, e passa, ela percola e acaba descarregando para o bordo da pista, ou de o que quer que seja, desde que essa camada tem um grau de impermeabilidade, né? Que senão nós vamos ter um outro problema, que é algo que eu quero também conversar e mostrar aqui agora. Mas, então, o conceito de permeabilidade, tanto para uma mistura asfáltica, o CPA, como um concreto, um PCP, que tem capacidade grande de retenção e condução de água, né? Então seria basicamente isso, tá? É muito bacana isso, né? Vamos pensar na primeira questão, que é numa precipitação intensa, tu ter um deflúvio muito mais lento das águas e, consequentemente, até o sistema de drenagem pluvial mantém uma capacidade normal de drenagem sem alagamentos. Em termos de pavimento, o que me preocupa sempre é quando essa água começa a percolar na base. Quando isso acontece, a nossa base ou subleito, nós também temos que saber se ele tem condições de suportar esse aumento de umidade ou não. Senão aqui vai ser necessário prever algo para coletar essa água. Normalmente nos CPAs, que são as camadas porosas de atrito, é utilizado um revestimento mais impermeável embaixo, no caso um CBUQ, ou uma camada mais impermeável. Poderia ser até um tratamento duplo, por exemplo, geraria uma camada impermeável e poderia-se daí aplicar um CPA em cima. No caso aqui em concreto, nesse momento eu executaria uma subbase, no caso, com algum material tratado com cimento, né? Um CCR, uma BGTC, para quando essa umidade chegar aqui, não afetar a estrutura dessa base, e também executar alguma impermeabilização com algum nível de asfalto, né? Hoje eu acho que seria um pouco mais fácil, poderia-se usar asfaltos modificados com borracha ou com polímero para fazer uma espécie de camada impermeabilizante aqui, talvez um tratamento até simples seria suficiente, né? E outra coisa que eu também questiono muito nos projetos é a declividade. Essa declividade aqui normalmente se trabalha com 2%
em estradas é um pouco difícil se trabalhar na superfície, na camada de revestimento, com declividades maiores que 2%, porque força muito o veículo a se deslocar para o bordo externo, e isso se torna cansativo para os motoristas, e então a gente já sabe, tecnicamente, que 2, talvez 2,5%, mas normalmente se trabalha com 2%, porque em longas extensões há sempre um movimento de puxar o veículo para dentro. Já em perímetros urbanos, que os segmentos as extensões são muito curtas, e quando a gente fala em curto é 1 quilômetro, 2, isso é curto. Isso para um veículo percorrer é questão de alguns minutos. Poderia-se utilizar 3%, aumentar a declividade da calha, para que esse escoamento aqui seja um pouco mais rápido da água, ou o contrário, para garantir que haja esse escoamento, se tu usar, por exemplo, uma camada permeável, o fato de ter uma declividade maior aqui implica menos risco de haver uma penetração dessa umidade para as camadas de base. Esses são conceitos que eu estou colocando aqui de algumas experiências que eu já vi e agora de algum desse trabalho que eu estava acompanhando. E outra coisa que me deixou contente até em expor essa solução de camadas de concreto com concreto poroso, né, de pavimento em concreto poroso, que é a reciclagem. Como eu tinha dito, nós estamos aqui agora usando pela primeira vez no Brasil a fragmentação ressonante de placas de concreto. E o que acontece com a fragmentação ressonante, em particular a ressonante, é que tu consegue fragmentar uma placa de concreto de qualquer espessura, com qualquer nível de resistência. Meus colegas que fragmentam em países ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos e na Alemanha, fragmentam placas com até 60 centímetros de espessura nos aeroportos. Tá, mas o equipamento consegue fragmentar esse tipo de placa com grandes espessuras de concreto. E então o que eu comecei a visualizar é a possibilidade fácil de se reciclar um pavimento desses. Porque qual é que é a característica de um pavimento poroso? A maior patologia que pode acontecer com ele é a colmatação, né? Que esses interstícios se colmatem com materiais finos ou, enfim, por uma série de outras razões, vazamento de algum líquido, e então ele perca a sua funcionalidade. E o que acontece hoje com a fragmentação, que é possível fragmentar facilmente 8.000 metros quadrados num dia, ou seja, nós estamos falando de literalmente 1 quilômetro de uma pista com 8 metros de largura, tá? É uma extensão grande, em termos de, principalmente é uma extensão grande de qualquer conceito, tanto numa rodovia como para um município, tá? E esse material fragmentado, ele sai numa granulometria semelhante a um macadame, ou, para ser mais exato no que eu quero dizer, uma pedra-pulmão de um britador, de uma instalação de britagem. Ou seja, seria fácil de reaproveitar esse material, rebritá-lo e reaproveitar esse material com uma certa facilidade. E sempre lembrando que, como o concreto, as instalações de uma usina, é mais fácil de fazer uma instalação mais próxima da aplicação de que uma usina de asfalto, que tem algumas questões ambientais um pouco mais complexas de operação, pelo calor, pela fumaça, pela tancagem dos produtos químicos, tanto para o BPF para fazer o aquecimento, como também dos próprios asfaltos, né? No caso de um CPA, forçosamente tem que ser um asfalto, tem que utilizar asfaltos modificados, ou com polímero ou com borracha, porque senão ele não resiste, pelo fato de não ter uma estrutura com material fino, ele sofre mais ações de desgaste, de soltar, de perda de material, então a capacidade ligante entre os agregados tem que ser muito boa. No caso do CPA, que é o concreto, a camada porosa de atrito, feita com asfaltos, né? E
E já o concreto teria essa facilidade de executar uma placa com seus 25 centímetros de espessura de uma camada porosa e então reciclá-la e reaproveitar praticamente 100% dos agregados. Óbvio que tu vai ter que rebritar e daí depois reincorporar o cimento e aí lançar e executar o serviço, mas já seria uma economia sensível, né, em termos de custo final do produto. E daí repõe no mesmo local o mesmo material agregado com a porosidade requerida para o funcionamento da permeabilidade. E eu até trouxe aqui uma foto, e por que eu sempre me preocupo com a questão permeabilidade? Isso aqui é um aeroporto, pessoal. Vocês estão vendo nessa foto, num corte, aliás, pode-se dizer que o serviço foi muito bem executado, mas para que vocês entendam, então aqui nós temos o revestimento, uma camada de agregado britado, pedra, macadame, brita graduada, e aqui sim, uma camada que nós chamamos de saibro, que na verdade é uma decomposição de rocha, no caso dessa cor aqui é uma decomposição de granito, e aqui uma camada de argila embaixo, e depois embaixo o solo natural com preenchimento com areia, certo? E aqui acontece um problema grave nesse conjunto, que é justamente um problema de permeabilidade. Uma das ideias de se adotar essa camada de argila foi evitar a percolação água de baixo para cima. Que quem conhece uma argila boa, com mais de 35% passando na 200, ela se torna uma camada de bloqueio. Núcleos de barragens, normalmente se tu tem disponibilidade, tu usa argila para fazer um núcleo de uma barragem. Só que essa camada de saibro aqui em cima, ela tem um certo grau de permeabilidade e ele é um material que quando recebe muita água, ele tem expansão. E o que aconteceu aqui é que, gente, aeronaves em trânsito, às vezes, quando já estava no auge dos problemas no pavimento aqui em cima, atolavam no asfalto, ou seja, o comandante pedia auxílio de reboque para deslocar o avião, porque muito possivelmente, e era o que se verificava logo quando a gente fez o corte, ficou um filme de umidade em cima da camada de argila, que reteve a água então dentro dessa camada de saibro, que ela se tornou então muito expansiva e sem capacidade de suporte. Ela virou uma esponja, digamos assim, né? E obviamente pelo material britado havia muita facilidade da água da chuva percolar pelos bordos e acabar descendo nesse material. Então essa camada aqui ficou um colchão de água. E é aqui que entra esse conceito que eu insisto. Se daqui a pouco nós não devemos prever implantação das plataformas de terraplenagem, então na terraplenagem, adotarmos inclinações igual ou maiores que 3% para aumentar a velocidade do deflúvio dessa água que percorre normalmente sobre camadas de solo que são mais impermeáveis que as estruturas utilizadas no pavimento. Imagina você colocar o macadame, né, que é aquela estrutura normalmente utilizada em subbase, com uma grande capacidade de drenagem e suporte, né, com pedras grandes, coloca um material fino, compacto, ele preenche, trava e fica aquele maciço que dá um suporte excelente em termos de deflexões. Só que quando tu tem declividades baixas, essa água começa ou a não conseguir se dissipar e acaba fazendo então daí sim um caminho de percolação. Deixa eu pegar outra cor aqui. Em vez da água descer aqui, se tu tem essa camada aqui impermeável da subbase, que agora eu já não estou me referindo ao pavimento, você pode ter uma percolação para cima dessa umidade. Isso é muito comum nos alicerces das casas, né? Assim, volta e meia, quando a gente tem algum problema de drenagem, a umidade começa a subir pela parede, né? Que é a percolação
da umidade. Então isso aqui é algo que eu sempre me questiono muito, se a gente não deve daqui a pouco tentar trabalhar com as camadas, com a topo da plataforma, em detrimento de se manter a estrutura. Então nós teríamos um consumo maior de materiais como a base ou a subbase para restabelecer a declividade de 2%, mas aumentando a declividade da terraplenagem para podermos acelerar a velocidade do deflúvio. Basicamente, eu acho que era isso que eu queria, assim, dar algumas dicas e conversar um pouco sobre a permeabilidade. Tá bacana o trabalho da Lilian, né? Assim, eu gostei muito. Reciclagem, gente. Reciclagem. Nós temos que tentar trabalhar mais com esse conceito. Eu não sei se é possível reciclar, por exemplo, um CPA, uma camada porosa de atrito. Acho que é um pouco difícil, certo? Faz tempo que eu não passo agora nessa rodovia, eu diria alguns anos, que eu via o CPA, que eu me encantei porque eu trafeguei nela num dia com chuva, e realmente atrás de um caminhão o spray quase acaba, sabe? Te dá uma sensação de segurança. São duas coisas muito importantes que ocorrem com pavimentos permeáveis, né, em termos de água. No caso, se tu tiver uma trilha de roda, uma deformação, e o pavimento for permeável, tu não vai ter aquapanagem porque a água desce. Então, mesmo que ele se deforme um pouco, tu não tem aquele risco. Se é um pavimento como um CBUQ, uma massa fechada, ali tu vai sair andando para tudo quanto é lado, menos ficar no caminho que tu tem que ficar. É com certeza a causa de muitos acidentes frontais em dia de chuva. Tá? Na minha frente eu já vi 2 carros simplesmente rodarem em dia de chuva. Tá? Então, camadas porosas, permeabilidade, camadas porosas e reciclagem dos pavimentos, que seria uma solução para minimizar um pouco, quem sabe. E quando a gente fala em custos, pessoal, pavimento, nós não podemos trabalhar com estimativas de 5, 10 anos, né? Pavimento, todo o conjunto do custo tem que ser pela vida útil estimada, né? E as condições, e hoje nós tentarmos trabalhar com uma solução que permita um reuso, eu considero extremamente importante. Eu sei, assim, algumas pessoas talvez venham me dizer que eu elogiei muito hoje os pavimentos em concreto. Nos pavimentos flexíveis nós temos a fresagem, né, que a gente pode reincorporar também o material fresado das massas, das misturas asfálticas, né, ou reutilizá-los, o que na minha experiência ainda tem sido muito pouco feito. É uma dificuldade grande de se estabelecer a reutilização de material fresado. Tá? Eu confesso assim que da minha parte a gente tem faltado isso, e não faltam estudos que justificam como se fazer e tudo, mas na prática a questão da viabilidade econômica e executiva tem nos emperrado um pouco de como reutilizar o material fresado, né? Eu gostaria muito de ter usado aqui numa rodovia nossa no enchimento do acostamento, e eu sei que materiais fresados, por exemplo, na condição in natura do material fresado, ele quase que se comporta como um material poroso de alta permeabilidade, mas por consequência disso ele também tem pouca estrutura, então normalmente é necessário incorporar finos para que ele adquira uma condição estrutural adequada, como uma base, por exemplo, de um acostamento. Mas, enfim, é uma das questões que eu tenho me debatido e não consegui ainda viabilizar em escala. Segmentos pequenos eu sei que já tivemos alguns sucessos com algumas aplicações, mas eu confesso que nesse aspecto. Então, pessoal, permeabilidade, pavimentos de concreto poroso, CPA, camada porosa de atrito com asfalto, tá? Ajuste das declividades na parte de terraplenagem, para que permitam um melhor escoamento da água que penetrou, que percolou para dentro do pavimento, né? Cuidado com o movimento ascendente das águas,
do que proveniente do subleito ou de uma base. No caso, vocês imaginam botar botar um macadame aqui, e aqui embaixo tu tem uma argila impermeável. Aí tu vai descarregando infinitamente esse tráfego, batendo no macadame, e essa aguinha permanentemente em cima da argila, no contato com a barra inferior com a subbase de macadame. Um belo dia, com muita água, essa argila começa a subir no macadame. Pronto, acabou o macadame, virou macargila, certo? E aí ele acaba perdendo a sua função, ele perde a capacidade de suporte, porque ele começa a ter argila no meio, que retém água, e ele acaba perdendo aquela capacidade intrínseca de distribuir o material, além do fato de que o material embaixo está subindo, perdendo o material embaixo. Então eu tenho visto, infelizmente, várias ocorrências desse tipo. Quem sabe impermeabilizar, inclusive, camadas de argila, acho que hoje isso já é quase que um consenso, né, antes de aplicar pavimentos bases ou subbases com agregados pétreos em cima. Era esse um assunto por hoje. E, gente, a conexão pavimentos, é sobre isso que eu estou sempre aqui compartilhando com vocês, através dessa conexão com vocês, porque eu sei que, e espero que venha bastante assunto para compartilhar e a gente poder, quem sabe, enriquecer mais esse assunto, quem sabe experiências bem-sucedidas de alguns colegas aí que a gente possa até divulgar nesse nosso canal. Então, pessoal, um grande abraço a vocês e até mais.